Daniel Peixoto, terapeuta naturopata, salutogênese. Já ouviu falar desse termo? É o termo da moda, é o termo bonitinho. O que será que deve ser isso? Bom, para te responder, eu vou receber a minha mentora, uma pessoa muito especial, né? Ela é francesa e já vive aqui no Brasil há muito tempo. É uma pessoa que tem experiência com alimentação crudívora já de muito tempo, com um estilo de vida mais natural. E aí ela aceitou o convite, me deu a honra aí de fazer essa live aí juntos e explicar, falar desse tema aí que tá tão na moda aí, né? Muita gente não sabe. Vamos falar sobre isso. Eu vou deixar marcado aqui como eu não deixei a caixinha de pergunta, né? Foi um furo, desculpa pessoal, ontem lá nos stories. Eu vou deixar aqui a observação que vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Salutogênese. Pergunte o que quiser. Perguntem o que quiserem, tá? Que a gente vai tentar responder o máximo possível. Geralmente a gente tem conseguido tentar responder assim. Se puderem perguntar no balão, fica mais fácil, né? Bom, a Anne deve estar entrando aí daqui a alguns minutos, né? Que ela está esperando aqui. Bom dia, Ivanusa. Bom dia, Zecan. Bom dia, Lídia. Pessoal, deve ter visto aí que eu postei um vídeo agora, né, no meu feed agora falando sobre a inveja. Né? Aí você fala, você não fala só de alimentação? Não, a gente fala de tudo que é inerente ao ser humano, tanto de saúde do corpo quanto de saúde da mente também. Esses temas são muito espinhosos e eu fiz um vídeo lá e convido vocês a assistirem. Né? Está muito interessante. Bom dia a todos aí que estão entrando. A Ana entrou aí. Enfim, sabem que podem perguntar o que quiserem perguntar. Fiquem à vontade, eu dei um furo, não deixei a caixinha de pergunta lá ontem. Eu falei que ia deixar e não deixei. Então eu deixei fixado aí o comentário para vocês perguntarem o que quiserem sobre o tema da live. Ô Anne, pode pedir aí. Pode pedir o acesso aí. Tá, a gente vai responder isso aí ao longo da live, tá, o RTN Rosa? Vamos responder. Deixa eu te mandar o convite, Anne. Anne, tu vai ter que sair, olha o que você tem que fazer, você vai ter que sair do Instagram, vai ter que sair, atualizar o aplicativo, porque quando eu te convidar apareceu pra mim aqui. Você vai ter que atualizar o aplicativo e entrar de novo. Teu aplicativo tá desatualizado, entendeu? Você vai ter que fazer isso. Você sai aí da live, atualiza o aplicativo e depois você entra. Pode ser? Tá dizendo aqui que o aplicativo tá desatualizado, por isso que tu não tá conseguindo pedir. Entendeu? Por isso que eu não consigo te convidar. Tá, deixa eu responder essa pergunta aqui enquanto é isso. De onde retiramos as vitaminas lipossolúveis na alimentação frugívora? As vitaminas lipossolúveis é A, B e K, né? A, D, E, K, que são solúveis em gorduras. Para quem não sabe, tem vitaminas que são hidrossolúveis e hipossolúveis. Hidrossolúveis, hidro vem de água, elas dissolvem na água, né? Geralmente as vitaminas do complexo B. E as vitaminas lipossolúveis, elas são solúveis numa gordura, né? Que é A, D, E, K. E você consegue isso na alimentação crudívora muito fácil, muito fácil. Quando você chupa a laranja aí, você está se enriquecendo de vitamina A. Quando você come folhas ali, você tem vitamina D também. Tem o sol, né? Tem o sol. Não é à toa que o sol, na gordura da pele, né? Na gordura ali que você tem a absorção da vitamina D. Então é muito fácil, tá? Muito fácil você bater os marcadores de vitaminas lipossolúveis numa dieta frugívora. É muito mais fácil do que na alimentação usual, tá? Na alimentação carnívora. É muito mais fácil. Pessoal, a Anne, ela vai atualizar o aplicativo e já vai voltar aí, mas podem fazer perguntas aí, fiquem à vontade que a gente já vai respondendo. Vai ser muito interessante porque a Anne, né, ela é francesa, já está no Brasil há muito tempo, ela é bióloga, né? Não vou falar o currículo dela que ela vai falar aqui para vocês tudo.
Foi uma mentora para mim, ela já é bem conhecida já no YouTube, e ela aprendi muito com ela nesse meu processo todo lá desde 2018. Eu assistia muitos vídeos dela, né? E aprendi muito com ela. Geralmente foi uma inspiração para mim, uma verdadeira inspiração, tanto a nível técnico, científico, quanto ideológico também. E está sendo uma honra para mim verdadeiramente recebê-la aqui, né? Ela ter aceitado esse convite. E vai ser muito bom porque ela vai trazer toda essa experiência que ela tem aí da vida mais natural. Fiquei 50 horas de jejum. Eita! Começou uma tontura, não conseguia nem levantar da casa. Comi uma maçã e fui correndo pro banheiro. O que aconteceu é normal? Se continuasse o jejum, teria problema? Não teria problema nenhum. Na verdade, você expeliu a maçã porque o teu corpo não queria digerir, não queria ingerir nada, em hipótese alguma. Foi muito parecido com a minha experiência, acho que agora ela pediu, ela conseguiu. Oi, desculpa, tudo bem? É, Nada, que tudo bem? isso. Grande prazer Prazer. estar contigo aqui. Tudo bem. O prazer é meu. Eu tava falando com o pessoal aqui agora há pouco que você, sem saber, Pois foi uma é, das minhas mentoras aí nesse meu processo de mudança de estilo de vida. Eu já acompanho o seu trabalho, né, lá no YouTube não, desde 2018, assisti seus vídeos, né? Aí você foi uma mentora tanto a nível é técnico, né, também como ideológico. Então é um prazer para mim te receber uma aqui, você ter honra. aceitado esse convite e você trazer essa experiência aqui para o pessoal vai ser uma coisa maravilhosa. Eu já Aqui, estava meio que aqui. te introduzindo aqui, mas vou deixar você Então, se introduzir por si mesma. E já te opa, fazendo uma pergunta, já começando a fazer uma pergunta. Para além de você se apresentar para o pessoal, para você fazer um resumo da sua história, falar como foi o seu processo de se uhum. transformar numa dieta crudívora, se teve etapas, você começou, por exemplo, vegana, lacto-vegetariana e foi evoluindo, teve medos, teve Então, recaída. querido, É isso. maravilha. O que eu quero, sabe, sempre para mim é uma honra poder falar com os públicos, porque assim, quem está aqui antenado, te acompanhando, já é uma pessoa que despertou para as coisas, né? Em relação à sua soberania, seu poder, seu controle sobre a sua saúde. Isso daqui é maravilhoso. Só por isso já ele merece os parabéns, né? O meu percurso, bom, na verdade, como você falou, você começou a me acompanhar em 2018, é isso? Na verdade, assim, eu caí de paraquedas nesse universo, assim, da alimentação, serviço da saúde, vou te falar, em 2008, tá? Até antes, na verdade, eu abri mão, por exemplo, foi uma coisa progressiva para mim, só que uma vez que eu abri essa caixa de Pandora, daí foi tudo, entende? E eu sou uma das pessoas, assim, eu sempre falo, quando a gente fala de mudança, tu muda de casa, de emprego, de parceiro, mas mudar o teu estilo de vida, mudar tua maneira de comer, sendo que é uma coisa que quimicamente tu reforça 3 a 5 vezes ao dia, é uma das coisas mais difíceis que tem. Só que assim, no meu caso, quando uma coisa faz sentido, eu posso abrir a mão assim 180 graus do que eu estava fazendo, se eu descubro que aquilo ali não serve meu propósito de vida. Então assim, eu estava falando com um amigo meu ontem, fazendo uma análise biográfica da minha pessoa, né? Quanto mais tu te conhece, mais você pode auxiliar os demais, né? E assim, eu falei pra ele que quando eu saí da casa dos meus pais aos 18, eu abri mão da carne, porque na verdade eu não sou gastadeira, sabe? Eu sou bem minimalista, então onde eu podia apertar, já que eu tinha que, né, prover para minha sobrevivência, eu tinha um gatinho, eu tinha um carro, eu tinha que pagar meus estudos. Então eu abri mão do que era caro, que era a carne. Eu nunca gostei da alimentação dos meus pais, que era bastante baseada em produtos animais, né? E derivados. E assim, o que eu sonhava de ver chegar era o verão, porque eu comia aquelas caixas de pêssego, de nectarina, e assim, sabe, de cereja, mas era raro. Então, o resto, assim, eu posso te dizer, sabe, as pessoas às vezes elas falam, comida da minha mãe. Cara, eu não sou essa pessoa. Eu, sabe, quando eu saí da casa dos meus pais, eu tava assim, agora eu vou poder comer como eu gosto. E assim, quando eu abri mão da carne, não foi por ideologia, apesar de que isso daqui soava muito legal para mim. E eu me surpreendi ao fato que, né, todo mundo ia falar, você vai ficar fraca, e eu me senti super melhor. Eu falei, alguma coisa tá errada ali. E penso que eu sou formada academicamente como bióloga, né? Supostamente entendemos da vida. E aí, eu fui É. sacando, assim, eu não tinha entendido na época, imagine, em 98, não se sabia tanto do que rolava na indústria agroalimentícia, né? Então, assim,
Tipo, eu realmente mantive o leite e os ovos, achando que e o queijo, bom, porque eu sou francesa, tem mais queijo do que dia no ano, e a gente tem esse apego, e não adianta, a química é muito forte, entende? Então, eu acabei, tipo, segurando esse ovo lacto por um bom tempo. Fui morar na América do Norte, eles são muito fortes no ovo lacto, né? Mas eles já tinham os produtos, assim, baseados no vegetal. E segui assim. Quando eu cheguei no Brasil, assisti um documentário que foi me fazendo o link muito claro entre saúde e alimentação. E assim, eu tinha tido uma experiência muito infeliz ao passar mal no Brasil, sem recursos, sem plano de saúde, e eu fui tratado com o maior descaso, me dizendo, ah, pode ser meningite. Assim, tipo, meningite não é gripezinha, né? É meio grave aquilo. E eu tinha R$ 120 sobrando, entende? Daí ele falou, ah, dá pra fazer um exame de sangue no SUS, né? Virou as Caramba. costas pra mim e me deixou assim. Aí eu pensei, caraca, eu não tenho família, não tenho renda, não tenho plano de saúde, e eu tenho que antecipar as coisas, porque eu só tenho eu para contar, né? Tipo, essa é minha fortaleza. Então me debrucei, comecei a estudar. Falei, cara, eu vou antecipar. Remediar é muito mais custoso do que prevenir. Então, bora. E quando eu abri, eu falei, caraca, eu não entendo, eu não sabia nada de nutrição. A maior parte das pessoas sabe o que a indústria fica vomitando nos packaging dos produtos, na televisão, que para ter o sulfato você precisa de leite de vaca, né? Que você precisa para ter músculo, você precisa comer carne, senão você vai ficar fraco. E aquela lavagem cerebral vem ocorrendo há décadas e décadas. E quando eu abri aquela caixa de Pandora, eu falei, cara, nada do que eu tô comendo supostamente saudável é tão saudável assim. E assim, eu venho de uma família com uma genética bem boa, mas eu tinha problema de velha aos 20 anos de idade, sendo que eu sempre fui muito esportivo. E eu falava, cara, não tá normal isso daqui. E quando eu abracei esse conhecimento que era impopular, que era, né, Google caracteriza isso como, ah, não, é charlatanismo, isso daqui não é a verdade, alimentação saudável, assim, não tem nada a ver com essa alimentação viva e tudo mais, baseada em planta menos ainda, a gente é superior porque comemos carne, esse papo todo, né? E daí, assim, eu experimentei sobre mim, porque eu gosto de ser a minha cobaia, porque e aí, quando eu vi, Daniel, foi assim, uma transmutação tão grande, o corpo ficou incrível, o pensamento ficou muito mais elevado. Falei, caraca, o mundo precisa saber disso. E eu juro para você que eu sou uma pessoa tímida. Mas eu pensei, cara, eu tenho que usar as redes sociais, porque na época eu estava muito só. Imagina, eu moro no sul do Brasil. Então aqui é churrasco pra caramba, né? Então, eu me senti muito só. Então, comecei a estabelecer link com o pessoal na Austrália, pessoal, sabe, na América Central, na América do Norte, onde eles tinham mais acesso e tal. E eu comecei a compartilhar em português esse conhecimento, falando. Comecei a fazer palestra em posto de saúde. Eu fiz degustação grátis nas feiras da cidade. Quando eu tinha um evento grande socioambiental, eu aproveitava e ia lá, porque eu conheço muita gente na minha cidade. Estou aqui há 16 anos, trabalhei muito. E foi assim, sabe? Tipo, veganismo, ninguém sabia o que era em 2008, quando eu comecei na feira. Daí o pessoal olhava os pães assim, o que é isso? Falei, esse daqui é um pão vegano. Eu fiquei no veganismo uns 3 anos antes de cair, né, de paraquedas no cru de veganismo, que foi para ver se eu conseguia me livrar das minhas cefaleias tensionais, que na verdade já vou te explicar de onde que vem. E aí o pessoal olhava e falava, boa sorte, né? Como se fosse assim, você tá querendo vender coisas das alienígenas, dá pra ver. E deu 2 anos de feira e eu não vencia de produzir. Entende? Então, o que que eu quero trazer com isso? A gente está aqui com um papel muito importante de quebrar um paradigma. As pessoas acham que a alimentação saudável é insossa, é chata, é ruim e que o prazer está do outro lado da cerca. Entende? E aí eu fiquei me perguntando, porque você falou, você me inspirou não só no conhecimento científico, como na parte filosófica, ideológica da coisa, né? Eu sou uma pessoa que sempre estou olhando para dentro para ver como que eu posso expandir, melhorar, porque eu acho que é um dever ético nosso. Se a gente é terapeuta, se a gente é coach, sei lá, os nomes que a gente quer dar, a gente precisa se entender bem para poder auxiliar o outro de uma maneira mais equilibrada, mais holística, né? E aí, assim, eu vi que a gente precisa mesmo entender que aquilo ali, a gente não está falando de dieta aqui, né? Quando a gente fala de salutogênese, esse processo de, eu tenho que ter medo, tive recaída. Então, assim, ó,
Sabe, em inglês eles falam to fall off the wagon. Ah, I fell off the wagon. Ah, então eu vou largar porque eu tentei alimentação viva. Ah, eu comi cozida, agora eu vou me enforcar no jardim. Cara, que contraproducente aquilo ali, cara. Quem diz que tu não pode? Sabe? Somos 8 bilhões, são 8 bilhões de universos distintos, com um histórico transgeracional absolutamente diferente. Você carrega um monte de coisa que quem sou eu para dizer que não tá certo para você? Entende? Então, assim, se eu tiver medo, eu também ontem no biográfico, falando com um amigo meu, eu falava para ele, eu amo me perder. Eu amo estar no desconhecido, porque ali eu me conheço melhor. E se eu me conheço melhor, eu entendo melhor o mundo, então eu posso ampará-lo de melhor maneira, né? E isso talvez não seja o caso de todo mundo, cada um a sua meta. A minha meta é de trazer, de te remover com amorosidade o véu da ignorância. Eu não digo isso com arrogância. Mas assim, se eu tenho acesso a um conhecimento que otimizou minha qualidade de vida enquanto eu estou aqui como NCFI, é o meu dever vocacional de compartilhar isso com os demais, entende? Então foi isso minha empreitada. E esse negócio de se eu tiver medo, cara, quando eu tomei consciência que óleo de cozinha é uma coisa que tu tem que ficar fora, eu falei, cara, e agora? Né? Tipo, as referências, né? Quando eu conheci o veganismo, ah, peraí, bolo sem ovo? Ah, peraí, cozinhar sem óleo? E assim, foram aquelas perguntas bestas, sabe? Leite fora da vaca? E aí, quando eu vi, falei, caraca. E eu me lembro que eu trabalhava no Parque Nacional como guia, né? Aí veio um policial de Paris com a mulher dele. E eu tô acostumado com bullying porque eu sempre fui diferente. Então, é um bullying, uma rejeição, é uma condenação pela diferença, né? Mas eu acolho isso com muito jogo de cintura hoje em dia. E aí ele falou, nossa, que pobre a sua alimentação, né? Eu falei, por que pobre? É, porque você não pode comer nada. Eu falei, vem cá, que tipo, como assim? Quantos leites você toma? Ué, tomou um? Falei, mas eu faço 20 leites diferentes o tempo todo. Nunca tomo duas vezes o mesmo leite, entende? E por que que eu tô te falando disso tudo? Porque nessa biografia, nessa análise de por que que eu nasci na França e meu coração pulsa brasileiro? Por que que eu nasci na França, onde as pessoas se empanturram de produtos animais, se o meu coração tá feliz faceiro no meio das mangas, das bananas e das tâmaras, sabe? É porque, assim, se tem uma coisa que eu herdei, provavelmente a coisa central que eu herdei da minha cultura é assim, ó. O francês, ele tem que sentir muito prazer na mesa. Tu deve saber disso, por isso que a gastronomia francesa é conhecida no mundo inteiro. Então, assim, nessa perspectiva de eu ser uma ferramenta para promover uma mudança de paradigma consciencial e de estilo de vida, eu sei que, assim, se tem uma coisa que pode impulsionar uma mudança, é o prazer. Então, aqui eu venho para quebrar esse paradigma. Tu não vai comer só alface lisa e um copo d'água para viver feliz. Pelo contrário, a gente vai fazer um carnaval de cores, vai colocar na boca, vai ser um festival de sabores. Tem que ter tesão, né? O tesão vai ser o quê? Eu quero mais daquilo, eu quero mais. Então, assim, eu acho que a minha cultura, ela me serviu para isso. Quando eu tento compartilhar umas receitas para as pessoas, são essas receitas que, tipo, deram aquele tesão de viver na minha experiência, né? E tudo isso só foi proporcionar uma perspectiva totalmente diferenciada sobre a vida. Por isso que o tema da nossa palestra hoje não é dieta crud vegana, porque a gente não está falando disso, né? É. Mas se tem que ter medo, eu acho que não tem que ter medo. É possível que tenha, porque de repente você se depara, você está na beira do precipício, né? Você fala, e agora eu vou comer o quê? Né? E na verdade, assim, hoje em dia, agora se democratizou, se popularizou muito esse estilo de vida. E tem gente como você que está fazendo um trabalho nas redes sociais muito intenso, muito maravilhoso, quebrando assim o sistema de crença, né, que a gente precisa muito para que a pessoa entenda que uma coisa vai levar a outra. E um recado muito importante também é que assim, ó, as ideias mais geniais são as mais simples. A natureza é complexa e ao mesmo tempo, nessa dicotomia divina, ela é muito simples. Então, quando a gente para e olha de vez, assim, sabe? Tipo, por exemplo, qual é o caminho mais curto para uma alimentação natural? Cara, a fruta, ela vem embalada, sabe? Ela tá pronta, assim, prontinha, madura, no ponto, assim. Você tira a embalagem, com a embalagem se faz terra boa novamente para ter a próxima safra. E você fica, está muito fácil, entende? Então, assim, é que as pessoas às vezes imaginam aqueles ravioli requintada, desidratada, e daí tu tem que fazer um queijo de uma semana. Ah, dá para comer assim? Super dá.
Mas nem por isso você vai comer assim todos os dias. Eu tenho certeza que o seu estilo de vida é muito mais taca tudo no liquid, gira lá e, cara, você levou 5 minutos para fazer, você vai se deliciar 20 minutos para dar o tempo do corpo aproveitar, passa uma água no liquid, já era e você segue na tua missão, não é? Então, isso que as pessoas não entendem. Às vezes elas imaginam que, ah, não, precisa de muito tempo, muita organização, muito dinheiro, sabe aquelas desculpas que a gente coloca para diante de nós, para que a gente não mude as coisas, status quo. Então, assim, sabe, eu vejo que tem muitas. E os bichos-papão, esse medo, ele é que te mantém naquele mesmice, né? E aí, como o Einstein diz, não adianta você esperar resultados diferentes se os métodos empregados são sempre os mesmos. Então, a gente tem que expandir dentro do nosso potencial. E uma coisa muito positiva que eu quero deixar gravado para todo mundo é que o Brasil, não só na alimentação, como de modo geral, ele está tendo um papel extremamente de locomotiva, de pioneiro. Tá o mundo inteiro olhando para nós. E quando eu estava no... Foi em 2016 que eu defendi minha tese de doutorado no Portugal, em 3 idiomas. Foi muito engraçado. E eu cheguei lá, vindo do Brasil, com o meu curso de veganismo, grávida de 2 meses da minha primeira filha, e eu imaginava que a Europa, né, o Brasil sempre olha para a Europa, eles estão na frente, eles estão na frente. Cara, eles estavam muito por trás. Quando eu li os portugueses fumando às 7h30 da manhã, com croissant amanteigado, com manteiga e queijo lá dentro e o café açucarado na mão. Falei, caraca, eu tava em Lisboa, ok? Então, assim, tipo, será? Então, assim, o Brasil, nós somos muito à frente em muitas áreas. E a parte do crudiveganismo, a comunidade super estourando de dinâmica, de linda, crescendo 600%, sabe? Porque no Brasil, olha como que é tudo muito maravilhoso. Nós temos o sol, nós temos a variedade de fruta incrível, as plantas, assim, as plantas medicinais. Nós somos um lugar, sabe? Quando as pessoas falam, pra que você saiu da França para vir para cá? Eu falei, gente, deixa eu te dar meu óculos para tu ver o brinco que o Brasil é. O Brasil é o coração pulsante do planeta Terra, por tudo que ele representa. E essa energia vital que está aqui disponível, ela proporciona uma possibilidade de expansão de consciência para o ser humano incomparável. Incomparável. Então, assim, não foi uma coisa do dia para o outro. Larguei a carne em 98, entrei no veganismo em 2008, entrei no crudiveganismo em 2011, e desde então eu estou sempre, sabe, expandindo. Quando eu conheci meu marido, eu estava querendo viver de luz. E ele é de uma mãe mineira, de um pai gaúcho, imagina a alimentação dele. Daí ele fala, ah, não, pelo amor de Deus, não, não faça isso. E daí eu falei, quer saber? Esse de you fall off the wagon, você ter recaído. Eu falei, não, vamos fazer o quê? Vamos encontrar os dois mundos. Então eu passei de novo a assar uns bolos, uns pães. Eu fiz a sedução do veganismo, porque eu vejo que o veganismo, ele te dá todo o conforto da alimentação convencional, só que tu não te sente mais depois. Tu não te sente mal, entende? Então eu usei muito isso para trazer, né? Hoje na minha casa, a gente tem uma convivência muito legal. Tipo, eu sempre falo para as mães principalmente, que elas estão se culpando muito, né? Cara, o pai às vezes não acompanha essa mudança alimentar. Então a criança quer comer arroz, feijão, às vezes carne, né? Eu falo assim, ó, já que ele vai comer arroz e feijão, pega um arroz e feijão orgânico. Não é top, mas é melhor dos dois mundos. Aí teu coração fica em paz, porque você faz o seu melhor dentro da realidade possível. E teu filho vai crescendo assim, sempre, porque às vezes tu quer o melhor, essa alimentação vegana, só que socialmente é tão condenada que a criança não sabe em que pé dançar. E aí você se torna uma mãe tóxica. Então a gente não pode cair na ortorexia, a gente não, sabe? Eu sempre falo, sabe? No Brasil vocês têm um swing, assim, vocês têm uma safadeza, eu digo isso no muito bom sentido do termo, entende? Esse jogo de cintura, esse samba delicioso que vocês têm, a gente tem que sambar, entende? Então, nessa vida que a gente tem que compor com todos esses universos diferentes. Tem gente que jura que precisa comer daquele jeito deles, entende? Às vezes a família come o teu cérebro. Tá tudo certo. O importante é, as pessoas podem confundir. Se você não partilha a minha comida, você não me ama. Então a gente tem que desfazer sutilmente, com jogo de cintura, sambando, dizendo,
Olha, a tua intenção me tocou ao máximo. Muito obrigada. Eu te amo. Entenda? Que daí vai dar um choque na pessoa, porque a pessoa realmente se iludiu. Meu próprio pai foi exemplo disso. Ah, então, se a gente não come a mesma coisa, então a gente não pode conversar, não tem. Eu falei, pai, nada a ver, você comeu diferente a vida toda, nem por isso te julgo, te condena. Tá ótimo, eu sei que você gosta só daquilo. Tá tudo bem, mas a gente pode ter a maior conversa que você quiser, não tem problema nenhum. Então, sabe, eu acho que tem que ter muito amor, muita sutileza, muita leveza, sabe? Você vai num local que não come assim, não seja o ecochato da história. Traz uns bolinhos, uns bite size, né? Para as pessoas se deliciarem. A ideia, sabe? Eu vejo assim, a gente tá indo no tempo e aí a consciência está querendo expandir e tem uns espertinhos que estão querendo dividir para reinar melhor e eles estão forçando uma polarização muito grande. O nosso papel, Daniel, ele é de fazer o contrário. De falar, gente, lá no fundo, tu quer amar e ser amada. Tu não quer ser feliz nessa vida? É só isso que importa. Agora, você verde e amarelo, você vermelho, você cor de rosa, você unicórnio, cara, que bom, que bom. Talvez eu não seja, mas isso não impossibilita a nossa conexão. Você entende? Porque, cara, mesmo que Entendo. meu marido me ama, a gente não partilha todas as mesmas opiniões. E graças a Deus, né? Hoje tem riqueza e não tem diversidade. A vida não é biodiversidade. A monocultura não é uma coisa que mata, que é tóxica para todos e todas as partes envolvidas. Então, a gente sabe, às vezes a gente, ao invés de ter a grandeza de ver que a nossa diversidade é nossa riqueza e que a tua diferença me enriquece, se eu contemplo ela com amor e acolhimento, a gente acaba se perdendo, erguendo parede entre nós. Ah, não, porque ele vota tal, daí a gente não. Ele é um cuzão, sabe? Não tem nada a ver, cara. Tipo, beleza, ele tem a vivência dele que faz com que ele tenha essas opiniões e tá tudo bem, desde que haja respeito e tolerância, né? Então, eu te falo, para mim foi uma jornada. Eu acho que a alimentação ela é muito central, entende? Então por isso que a gente fala tanto de alimentação e ela é promotora por si de uma mudança muito maior da pessoa. Porque tu começa mudando, ou, por exemplo, o teu leite vegetal, tu tá lá fazendo o teu suco verde, daqui a pouco você olha a tua garrafa de shampoo e fala, cara, não faz muito sentido eu usar esse produto na minha cabeça, sendo que eu me toquei de uma coisa. Então, sabe? E a minha experiência foi assim, sabe? Eu fiz meu pão, eu fiz meu sabão, eu comecei a, sabe, a alquimia da alimentação viva, tu sabe o quanto eu... É muito top, é muito infinita, né? Daí eu falei, cara, é isso, é um estilo de vida. E o nosso papel ele é de oportunizar experimentações, vivências. Então, eu estou erguendo um espaço bioconstruído, né? Onde eu espero, dentro de 2 anos, se os papéis saem para a gente poder começar a pisar no barro, poder receber as pessoas. Inclusive, você pode vir aqui, a gente pode fazer uns encontros, umas vivências, sabe? Com fogueira à noite, com tambores. Porque, assim, eu vejo que é um processo muito catártico. A gente tem que fazer um trabalho onde a gente resgate, Daniel, esse amor próprio. Porque o que o meu trabalho de terapeuta nos últimos 5, 6 anos me mostrou é que as pessoas têm um copo vazio lá dentro e ela pede ao outro preencher esse copo, sendo que o copo tem que ser preenchido por nós mesmas. A gente herdou uma cultura onde a mulher se chicoteia sozinha. Ela não é boa, ela não é perfeita. Aí quando ela olha assim, a vida que ela tem não é aquela que ela queria. Aquele marido, ela nem está sintonizando com ele, sabe? E aí é depreciação e esse desempoderamento. Tu estava falando de inveja, que são vibração câncer, né? Depressão. Essas vibrações, o desempoderamento é uma das mais baixas que tem. Então, tu quer que teu corpo somatize, o corpo físico, né? Todos os outros entregaram para o físico, que é o último somatizar, para você entender melhor de que se trata. Então, faça isso. Pense que tu não tem poder nenhum. O nosso papel é de te mostrar que, através de pequenas ações, né? Você pode, de repente, resgatar soberania sobre a sua vida. E a gente está no momento... A pandemia sugeriu que a gente fizesse isso, não é? Né? De repente, peraí, eu estou em casa aqui, e agora? Será que eu posso me permitir sonhar de outra coisa? Será que eu posso fazer outra coisa, a não ser fazer um trabalho alimentar? Tem muitas pessoas, não sei se você teve essa experiência também, pessoas concursadas me dizendo, Sofia, aquilo ali não faz mais sentido para mim.
eu preciso de outra coisa, sabe? Eu sempre quis fazer kombucha. E a pessoa larga um trabalho com aquele conforto, né? Que a sociedade te caracteriza como o top, e ela parte para uma coisa que o coração dela manda fazer. E ela tá certa, e eu bato palma ainda. Porque eu falei, é isso mesmo, o mundo de amanhã vai ser feito de, né, essas pessoas, essas formações novas, esses trabalhos, essas carreiras que vêm do coração. E não só, eu tenho que fazer isso para ter meus 10 contos por mês e meu plano de saúde garantido, mas eu não estou realizado. É, chegou a hora, né? É, pessoal, essa aí é a Anne Sophie, a gente deixou ela falar bastante aí e praticamente a gente teve aí uma consulta, a gente teve um atendimento terapêutico, né? Agora, maravilhoso. E vocês sabem aí, quem me acompanha e me segue aqui agora vai saber de onde eu tirei as fontes de inspiração. Basicamente, tudo que ela fala, né? Ela é minha Hum, inspiração, ela é minha mentora. Eu falo aqui e, inclusive, ela me deu ajuda terapêutica, sem perceber, de mudar o teor do meu trabalho. Porque quando eu comecei, eu era muito hum. agressivo. Quem lembra aí lá do começo, a forma como eu transmitia a mensagem. E vocês viram que a gente mudou aí a roupagem, criamos lá o produto da Jornada Detox, que recebia carnívoro, recebia um monte de gente. Então vocês veem aí a fonte de inspiração. Comentando de tudo que você falou aqui até o momento, só uma coisa. De fato, você falou uma coisa que eu falava que era muito interessante, cara. Parece que conecta, né? É, o Brasil é um terreno fértil, porque isso é muito difundido lá fora, mas o Brasil é perfeitamente o terreno fértil para essa Sim. mensagem, né, mais naturista, como você falou. E agora, pessoal, lembrando aí que vocês podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Desculpa o furo de não ter deixado a caixinha de pergunta ontem lá nos stories, que a gente vai tentar responder na medida do possível. Agora vamos para o tema da live aí, após esse atendimento terapêutico maravilhoso para mim e para todos nós. Salutogênese. O que vem a ser isso? Eu vou te falar. Eu não, quando você propôs, eu falei, o quê? Eu nem sabia que ele estava falando salutogênese. Fui pesquisar no Google. Aí escrevi lá, aí eu, tá. Na verdade, eles estão só botando um nome aqui para uma coisa que tá tudo bem. Na Mas verdade, eu explica aí vou pro te pessoal o que é explicar como que salutogênese. eu traduzo a salutogênese, né? Como eu tô nesse estilo de vida, onde eu quero mostrar para as pessoas através dessa sedução, né, saudável. Tipo, olha que comida gostosa, olha isso, é muito fácil você fazer os produtos para limpar a tua casa, etc e tal, e que aquilo ali tudo proporciona uma qualidade de vida melhor. A gente muda do paradigma atual da sociedade. A sociedade atual, ela está na patogênese, né? Nós estamos, porque assim, vocês têm que entender, para quem não me conhece, que eu tenho como bióloga, como pessoa, como terapeuta, uma visão sistêmica. E quando uma pessoa vem que ela tem um problema no rim, eu não olho para o rim dela. Eu olho para todos os corpos dela. Eu olho para toda a dimensão energética, emocional, social, histórica dessa pessoa. Então, assim, a salutogênese, ela é o contrário desse paradigma atual. Quando você está doente, o que a pessoa faz? Ela vai no médico, ela vai no hospital. E o que essas pessoas fazem? Eles trabalham na sintomatologia, né? Somente, não na raiz da história. E eles procuram sintoma, porque aparentemente resolvido, não é? Você estava com dor, não tenho mais dor. Quer dizer que você está vibrante de saúde? Não está. Porque, na verdade, o corpo gritou, você não viu, vai ter que gritar mais forte da próxima, porque não está resolvida. Então, assim, a patogênese, se a gente decompõe etimologicamente falando, patos, doença, gênese, fabricação. Então, a nossa sociedade, ela está nesse paradigma de você está doente, eu te trago no zero. Não estou te trazendo na saúde. Eu só paro de você ter esse sintoma que caracteriza a doença. E por isso que nós estamos aqui. Então, quando eu proponho salutogênese para ti, é porque eu vejo que você é um universo muito expansivo e que o teu público, com certeza, sintoniza com essa capacidade de abranger um conceito que representa uma perspectiva de consciência. É como se a gente pegasse um óculo da salutogênese. O que é a salutogênese? Tudo que a gente puder fazer para ser soberano sobre a nossa saúde e fazer todas essas pequenas mudanças, esses pequenos ajustes no nosso estilo de vida para que a gente possa promover a saúde. Então, é a promoção, você está gerando saúde através do seu estilo de vida. E por quê? Tem três dimensões isso daqui. Eu entendo o que está acontecendo comigo. Dois, eu tenho plena consciência de que eu posso manipular minha realidade para que isso daqui muda.
E essa significação, você entende, ah, aconteceu isso porque eu estava passando e eu precisava passar por esse evento. O Jung fala, uma vez que tu entende a dor, ela se torna mais aguentável, né? Então, a salutogênese, ela é como se, sabe, como que a gente fala aqueles jogos de computador onde você cria uma cidade, sabe? Você cria um universo assim, e basicamente a salutogênese é como se você fosse o próprio prefeito da cidade do seu corpo e você está podendo criar um ambiente que vai promover saúde. Então, em todos os quesitos, que seja a dimensão dos ambientes, dos materiais que você usa para viver, certo? Que seja a dimensão física, bioquímica, o que você bota para dentro, o que você pensa. Quais são os neuroestimuladores, né, os neuroestimuladores que você promove dentro do teu corpo. Toda a dimensão social. Quem são essas pessoas com que você se relaciona? O que elas vibram? Elas querem te ver ganhar? Querem te ver feliz? E você? Né? E também a dimensão sociocultural. Você está envolvido numa dimensão artística, essa dimensão transcendental do teu estilo de vida, porque a arte, ela resolve muita coisa sem palavras, né? Quantas, eu tenho certeza que você já vivenciou, assim, você fica na frente de um pôr do sol e você começa a chorar, mas não de tristeza, porque aquilo ali é tão belo e as palavras tão limitantes que você só está sentindo aquilo ali se impregnando com tudo aquilo ali. E pode ser com um quadro, pode ser com uma música, pode ser com uma obra de ópera, um teatro, um momento de circo, a gente mexe com circo aqui, né? Sabe, tipo, trazer esse imaginário co-criativo, fértil, né? Que a gente tem. A gente está nesse momento. Então, a salutogênese, agora com a pandemia, que deu aquele eletrochoque, parece que as pessoas estão despertando, e essa cocriação consciente que a gente está fazendo na Nova Gaia, a salutogênese seria o modo superandi, né? Tipo, tá, então se eu quero promover saúde, na próxima ação, no próximo foco que eu tenho, como que eu faria diferente? E é por isso que eu quis trazer esse tema, porque, como você falou, é coisa pouco conhecida, né? Ele é o irmãozinho, tipo, talvez um outro nome para saúde planetária. Às vezes as pessoas entendem melhor saúde planetária, porque saúde já sabe, planetária, imagino que tem a ver com o planeta e tal. A saúde planetária é a mesma coisa. O permacultura, são todos termos irmãs, assim, onde a gente está fazendo o quê? A gente está trabalhando na regeneração, né, na reconciliação, né? E isso faz com que assim o coração acalma, sabe? E não adianta você querer mudar se você está no meio do redemoinho de muitas emoções conflituosas, você está no pânico, você está no medo. Não, 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 não. Vamos, sabe, por que é tão importante a meditação? Porque a gente é um templo, né? Vamos dizer que o nosso corpo físico, que não é o único, ele acolhe essa energia criativa e enquanto a gente não estiver no eixo, relaxado, então a gente tem que estar muito centrada, e principalmente agora, né? Nós que temos esse papel muito consciente de trabalhador, de que elas possam ir para frente, a gente tem que ter muita higiene de pensamento, muita higiene energética. Aonde que está meu foco? Eu estou me descuidando? Porque assim, a gente pode ter a visão romantizada do trabalho de luz, só que não pode, sabe? A vida, eu sempre faço paralela, né? A gente está montando uma escola diferenciada, justamente pensando, eu quero ter resultados diferentes, então eu tenho que trabalhar desde cedo, criando, contribuindo para criar seres soberanos, capazes, éticos, conscientes, desde pequenininho, sabe? Ou a maternidade, a mesma coisa, é lindo gerar um filho, né? Só que, olha só, se você só fica na romança, você está muito equivocado. E você vai passar ao lado da experiência. A natureza é linda? Ela é linda, mas ela é bruta, né? E assim, eu me lembro que quando eu engravidei da minha primeira filha, eu pensei, cara, eu acho que eu vou assumir que eu sou uma bruta selvagem. Porque as pessoas têm essa ideia que eu sou, sabe, só coraçãozinhos. Eu não sou, entende? Só que eu entendo que passar, como você falou, essa agressividade, essa revolta, ela é contraproducente. Por quê? Porque se alguém vem me dando o dedo na cara, me agredindo, eu me fecho.
E eu acho que todo mundo é assim. Não, cara, por que que você está me agredindo assim? Uou, 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 relaxa que alguma coisa na tua esfera não está rolando, entende? Então a gente tem que trazer com humildade e com amor os nossos recados para que as pessoas possam acolher e fazer a alquimia delas com isso, né? Então essa lutogênese, para mim, é esse conceito de uma abordagem, uma perspectiva de consciência, um estilo de vida, sabe? Em todos os momentos, assim, pensando, neste momento que eu estou interagindo com a Terra, o que, que eu posso fazer para promover a vida, a saúde? Nesse momento que eu estou interagindo com meu filho, o que, que eu posso promover? Nesse momento que eu estou botando para dentro alguma coisa, o que, que eu posso fazer para promover a saúde, sabe? Essa energia criativa que a gente tem, ela é extremamente potente. Só que a gente tem que estar ciente aonde que você está. Porque manifestação, de um ponto de vista de física quântica, que é um pouco a minha área, é o quê? É sustentar um foco sem ficar saindo da vez bastante tempo até que ele manifesta. Então é a intenção e a manifestação, ela vai aparecer se você foca o tempo suficiente numa coisa determinada em que você está no eixo para isso acontecer, né? Então, a salutogênese é isso. É como se você colocasse isso no espelho do teu banheiro enquanto você escova os dentes. Ah, é verdade. Lembrar, sabe? A consciência, no momento aqui, é muito cansativo, porque a gente precisa estar o tempo todo se perguntando onde eu tô, em que eu tô focando, sabe? Eu tô deixando a desejar, energeticamente falando, e eu baixei a guarda em algum momento. Não é, você tem que estar com o seu escudo, mas você tem que estar atento, porque luz atrai trevas. E no momento dessa polarização, ela está ocorrendo em todas as esferas. Então, muita luz atrai trevas, né? Só que a gente precisa de uma faísca para acabar com ela. Então, a gente tem que ter essa higiene, não é? Perfeito. Perfeito, perfeito. Você falou uma coisa aqui, o pessoal tá aí te elogiando, já doido. Sigam ela lá, pessoal. Sigam ela lá, a Anne aí, o Instagram dela. Ela é minha mentora, né? Vocês podem perceber que tudo que ela tá falando aí, basicamente, a gente fala a mesma coisa. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Um comentário, né? Você falou uma coisa muito interessante aí, na primeira parte, que a genialidade está nas coisas simples da vida, né? Aí a gente tem muito uma coisa que eu falo, é que a gente se tornou especialista em ficar estudando doença. Quando, na verdade, é muito mais fácil você estudar saúde. E, assim, eu entendo que a salutogênese, do jeito que ela tem se apresentado a nível científico, é basicamente você estudar os parâmetros, né, de saúde. Eu queria te perguntar o que isso tem de diferente, apesar de ser uma coisa na moda, né? O que isso tem de diferente da mensagem que eu divulgo aqui e que você também divulga, né? A mensagem higienista e naturista de que saúde é produzida pelo estilo de vida em conformidade com as leis naturais, que a doença é um processo que é gerado pelo próprio corpo para poder reequilibrar ao estado de saúde. E por que, quando eu pesquisei no Google, já vi logo que eles falaram da definição e falaram que Mas era você pseudociência. perguntou para Falaram que era Google. pseudociência. Se Por que será que perguntar eles para a falaram Wikipédia, isso? ele vai falar a mesma coisa, porque quem financia é a mesma coisa, tá? As instituições que estão por trás do controle da informação, elas não querem que você resgate soberania, elas querem que tu fique aquele refém, aquele escravinho, o discípulo dos ensinamentos que eles te dão, aquele par de óculos que tu ganha ao nascer nessa sociedade, né? Então, assim, se tu vê autoemoterapia, charlatanismo. Água alcalina, charlatanismo. Alimentação viva, que perigo, né? Então, assim, ó, você sempre tem que pensar assim, ó, siga a trilha do dinheiro, né? Que quando você vê, por exemplo, uma informação que é trazida com muita insistência Perfeito. nessa sociedade, isso daqui, ó, alguém está Perfeito. ganhando com isso. Alguém está ganhando e com o fato que as pessoas acreditam que para ter osso forte precisa tomar leite de vaca, sabe? Então assim, ó, eu não quero que você ache, ela é conspiracionista, ela era. Gente, é só estudar. Sai um pouco, tira a viseira. Não é só Google, não é só Wikipédia, por favor. Sabe a melhor técnica de você ter acesso à informação e de você processar essa informação e ter a sua própria opinião? Desde pequenininho, o que eu gosto de fazer é confrontar as fontes. Então, pega, faz um apanhado assim, vai na raiz. Da onde que vem essa informação? O que produziu? Às vezes, né, eu, pelo menos como bióloga, quando eu comecei a mexer com essa questão da nutrição, que é uma ciência super nova, que a gente sabe muito pouca coisa,
eu via nos artigos científicos muita contradição. Depois eu fui ver, mas esse daqui foi financiado pela Associação Nacional contra o Câncer. Ah, tá, então tá explicado, entende? Tipo, às vezes você recebe essas ligações, vai, faz uma contribuição que a gente está ajudando as pessoas contra o câncer. E eu falo, sabe, na minha franqueza francesa, eu falo, gente, eu estou fazendo muito mais. Eu estou realmente, assim, proporcionando, ensinando as pessoas a cuidar do corpo, de forma que o sintoma chamado câncer chegue a sumir. Entende? Então, assim, não é por mal, não é porque eu sou rebelde, não é por nada disso. É que, assim, tudo que faz bem, tudo que te dá soberania sobre a sua saúde é descreditado, é malfamada, sabe? É uma coisa que a sociedade não quer que você tenha acesso, não quer que você tenha crédito. Mas você pode concordar comigo, visto que você também é terapeuta, você viu que nos últimos tempos, como sistemicamente os ecossistemas e os ecossistemas humanos estão entrando em degeneração crônica, a medicina atual, que é na patogênese, que é alopática, que achando que as pessoas são motor de avião, está mostrando seus limites e as pessoas estão vendo. Elas ficam descapitalizadas, com zero saúde no final, nada resolvido. E aí elas vêm para você, você é terapeuta, tudo bem, me salva, só que eu não tenho mais dinheiro que eu dei tudo pro médico. Né? É um pouco por aí. Então, assim, tipo, por que tá brotando de terapeutas holísticas? Porque as pessoas estão entendendo que a medicina, com a sua visão muito afunilada, ela tem suas limitações. Ela é muito boa no emergencial. Eu sou muito grata a Deus, porque nós temos uma medicina, se você é atropelado, perdeu o braço, ela vai emendar esse braço em seu corpo e provavelmente você vai recuperar. Amém, amém. Agora, para degeneração, neurodegeneração, tudo que é crônico, a medicina não entende, porque não é a área dela. Ela tá acostumada e formada para acabar com o sintoma. E muito menos entende da relação entre a alimentação e é o impacto no seu corpo. Qual que é o médico que te fala o que você está comendo? E o que você está sentindo? E o que você está passando? Como foi sua infância? Sabe, ninguém, eles não sacam isso daqui, eles não entendem que uma coisa leva a outra, né? Então, esse é o papel do terapeuta. Então, assim, o que é muito importante é que as pessoas entendam que a informação está muito deturpada, né? Que não adianta, assim, e também eu não quero que eles comprem a minha palavra aqui. Eu sou a primeira a falar, cara, confronta as fontes, vai das fontes, dá informação e veja. Então eu tinha, sabe, quando me capacitei, eu também estava sozinha. Então eu peguei livros de, sabe, todos os idiomas que eu conseguia conhecer ou que eu não conhecia, eu dava um jeito de traduzir, eu confrontava. Caraca, é muita informação que tem, mas quem que está ouvindo? Quem que está prestando atenção? Se você somente se alimenta da informação proveniente dos canais principais de comunicação, você pode ter certeza que você está sendo totalmente manipulada. Entende? E é isso. Siga a trilha do dinheiro. Aí você começa a ter. Ah, não, peraí, aqui eu vejo que eles estão querendo me enganar porque eles estão ganhando muito com isso. Entende? E aí você começa a ter esse discernimento. E depois, quanto mais você se utiliza o corpo, mais você vai ter essa percepção, essa fineza de percepção aguçada. Porque energia não mente, gente. Isso que você precisa saber. Naquele medo, você é uma lagoa mexida e a areia está em suspensão, você não enxerga nada. Você tem que centrar, acalmar, deixa a poeira baixar e ali você vai enxergar com clareza, sabe? No momento que você está com pavor, você olha para dentro, sabe? Encontra, porque o teu estado inicial, fundamental, é paz. Respira, você vai chegar na paz. Se você só ficar fechando os olhos, concentrando-se só na respiração, você vai sim ou sim chegar a esse estado, entende? Então a gente tem que ficar bem tranquila. Nós temos todas as informações embutidas aqui dentro, sabe? A gente pode, né, fazer o nosso papel, mas a gente não é melhor do que ninguém. As informações a pessoa já tem lá dentro. O que a gente pode ser é uma ferramenta para que ela encontre esse caminho de volta para casa. Mas é isso o que eu tenho para dizer em relação a essa questão. O higienista, ele entende que a mudança de hábito, né, ela vai promover, mas o meu entendimento, por exemplo, dessa questão higienista, ela é muito voltada para os cuidados com o corpo, né? De o que você bota para dentro, enfim, essa questão do exercício, né, do alinhamento e tal. Para mim, a salutogênese como eu te falei, é essa questão de elaborar uma cidade, é entender como coletivamente a gente pode criar
não só um estilo de vida, como um ambiente propício à promoção da saúde. Então, ela vai além do que o higienista que foca no templo, no indivíduo promove, entende? Ela contempla essa questão higienista, naturista e com essa alimentação a serviço da saúde, mas ela vai além. Você entende? Deu para entender? Sim, perfeitamente. Pessoal, eu concordo, né, com tudo que ela fala aí, não tenho nada, absolutamente nada a acrescentar, está sendo literalmente um atendimento terapêutico para todos nós. Essa da trilha do dinheiro foi excelente, né? Excelente. E tudo que ela fez, basicamente, eu fiz também, tá, pessoal? Tudo que ela foi é muito parecido à história de querer questionar as coisas, confrontar fontes que eu falo para vocês, então não tem problema. Só vou fazer um comentário aqui, que eu tenho mais duas perguntas para te fazer, que agora é para dar uma dica pro Perfeito. pessoal que está assistindo, e já é fora do tema. O comentário que eu queria fazer, você falou da ciência nutricional, é muito recente, né? A primeira faculdade de nutrição surgiu no Brasil em 1939, salvo engano, né? As pessoas não têm ciência de que, por exemplo, os grupos alimentares que a gente conhece, eles não foram criados pelos nutricionistas, foram criados pelos próprios industriais. Você vê no mercado lá os grupos laticínios, as pessoas não sabem disso, Pois é. elas estudam Você isso, nunca né? foi esculachado Mas, por enfim, nutricionista, não? a pergunta que eu queria te fazer, Eu já. infelizmente, você pode dar uma dica aí? Uma vai ser para as meninas, né, que estão sempre aí, elas ficam perguntando muito sobre essa Perfeito. questão de pele e tudo mais, mas antes, uma mais geral. Dicas, né, para pessoas sem sacrifícios, sem muito sacrifício, né, quando a gente fala, que na Uhum. verdade é uma crença limitante, né, essa história de sacrifício, para ela mudar a alimentação para uma alimentação mais natural. Dicas, assim, simples, Olha, objetivas, para ela pelo menos tirar aquela carga de sim, sim. toxêmia que se Olha, produz, uma sabe? dica que talvez vai surpreender, porque ela não é alimentar, ela é mais do ritmo, de respeitar o ritmo do seu corpo. À noite, ele pega a pazinha e ele fica juntando tudo o lixo que você jogou para dentro durante o dia. Então, se tu quiser ajudar ele, isso daqui todo mundo pode fazer, você segura no líquido ou na frutinha suave, assim, uma mãozinha, até meio-dia, pelo menos, sabe? E que você possa comer dentro de uma janela de 8 horas, possivelmente com o sol visível, né? Na luz do sol, o seu corpo está entendendo que ele está na ativa, ok? Quando ele está deitado, já o seu corpo ele está em outro patamar. Então, se você bota comida para dentro, realmente ele não vai curtir muito, vai pesar, tá? Essa é uma primeira dica que eu daria. Então, você segura no líquido, ou no jejum, ou no suco verde, ou no mamão até meio-dia, e você come numa janela de 8 horas. Então, por exemplo, eu não gosto de comer à noite. Então, a minha janela é muito mais assim, de manhã e até umas 4 da tarde. Eu sou assim, mas cada um seu. Como eu falei, somos 8 bilhões de universos diferenciados, né? Isso serve para mim. Veja o que fica bom para você. Tem pessoas que comem uma vez por dia e tá ótimo. Tem outras pessoas que falam, não pula refeições, vai ser muito tough nessa sociedade. Mas quem disse que você tem que comer 3 vezes? Isso também não foi estabelecido pelo entendimento da fisiologia humana. Uma outra dica que eu tenho é assim, ó, firme na fruta. Tá? Nossa fisiologia ela é top para tudo que é fruta e folhas verdes. Então, assim, Sofia não gosta de salada. Então, faz um suco verde. Compra uma centrífuga, se você não tem saco para fazer o lance com a liquidificadora. Compra uma centrífuga, que não vai ser perfeito, mas vai ser bem melhor do que nada. Você coloca lá as verduras que você sabe que tem que botar para dentro, coloca lá umas maçãs para ficar docinho, não exagera na maçã, 2, 3 maçãs por pessoa tá ótimo. E pelo menos bota isso para dentro. Isso é uma declaração de amor. E é com água coloidal, não vai água nenhuma, tá? Depois eu posso passar pro Daniel um vídeo de como fazer o suco verde, como eu faço, né? Pegando o melhor dos dois mundos. E aí você já tem os verdes embutidos lá dentro, os brotos e tal. E aí, sempre que puder, firme na fruta, sabe? As frutas hídricas, como melão, melancia, você poderia fazer o dia inteiro daquilo. Jejum da melancia. De manhã, cubinhos de melancia, meio-dia, melancia batido com manjericão. Experimente isso daqui. Ou melancia, limão, ou melancia, gengibre, ou, sabe, picolé de melancia. Fica o dia inteiro na melancia para tu ver. Dá esse repouso do teu corpo uma vez por semana. São pequenos gestos, mas você vai sentir tão legal, entende? E aí você pode assim ter outras adequações um pouco mais elaboradas, essa questão de aprender a fazer os leites vegetais. Eu, por exemplo, não faço leite todos os dias. Eu posso passar meses sem fazer leites, entende? Mas então o que que se come? Eu estou muito na fruta e na folha. Eu piro muito com sucos, sabe?
Então, assim, mas eu gosto de fazer leite, sabe? Eu faço principalmente porque eu tenho filhos pequenos, meu marido adora, então eu adoro fazer também. Mas, assim, não vai imaginar que essas coisas demoradas é alguma coisa que no dia a dia a gente faz. No dia a dia dessa vida, ela é muito simplificada. Você ganha tempo, você economiza dinheiro, é ecológica, sabe? É ecológica. Tem 10 fatores assim de promoção desse estilo de vida. Você fica mais de boa, você não perde tempo, não tem gordura para tirar. É muito legal. Então, assim, se você cuida desse seu corpo, até meio-dia de boa, come dentro de 8 horas, você, sabe, dá o tempo para o seu corpo se repor, faz um jejum que se com outras coisas. Nem, sabe, tudo bem, gengibre, limão, folhinhas, ok, mas, tipo, não vai fazer, tipo, melancia e um monte de outras frutas, porque as pessoas comem, tipo, uma feijoada, aí termina com um pedaço de melancia e fala, ixi, essa melancia me fez mal, você já ouviu também? Cara, a melancia, você absorve ela dentro de 5 minutos e vai comer por cima de um prato que você vai levar dias, né, para processar. Então, assim, é claro que fermentou pra caramba, mas não é a melancia que fez mal, sabe? Eu já vi isso daqui, é muito engraçado. O culpado sempre é a fruta. Mas a fruta, na verdade, é sua melhor É, sempre amiga. é fruta, né? Então, assim, você tá com fome? Cata as frutas aí do lado, tem lá uma cesta de mexerica, vai lá, sabe, vai firme. Porque, assim, não existe relatos de, a pessoa ficou obesa porque se empanturrou de mexerica. Não existe, gente. Então, assim, o seu corpo vai normalizar, a sua fome vai normalizar. Um bom procedimento para quem quer, assim, eu agora vou me jogar, nova resolução 2023, foca na desintoxicação, na desparasitação. Então, assim, eu trabalho com óleos essenciais orgânicos que também super auxiliam nesse processo. Essa questão do jejum é o seu melhor amigo, tá? Tem alguns alimentos que a gente pode utilizar, tipo, por exemplo, semente de abóbora, aquela verdinha lá, é ótima, sabe, vermífuga, e além disso, para a saúde da próstata, do útero, ela é fantástica. Então, tu pode fazer um tofu com ela, pode fazer um queijo com ela, pode fazer um leite com ela, pode fazer uma granola salgada com ela, ou doce. Enfim, tem mil e um jeitos de você integrar esses alimentos. Então, sabe, a gente poderia falar daquilo ali, representando os nossos anos, né, Daniel, de estudos, mas eu acho que a pessoa que quer, eu sei que de qualquer maneira, qualquer palestra, a gente geralmente grava 5 a 10%. Então não adianta eu enumerar uma lista infinita de coisas. Eu acho que respeitar o Sim, ritmo do corpo, sim, 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 pensar nessa sim, questão da água, tá? sim, sim, Beba bastante água, uma água melhor perfeito. possível. Eu tenho acesso aqui à água Kangen, que é uma água que tem um potencial oxidorredutor de menos 800 milivolts, né? O suco verde é menos 50 milivolts. Então essa água Kangen é dos deuses, realmente. Você tem acesso a uma disponibilidade, uma clareza mental, uma disponibilidade elétrica superior. Então, assim, são os atalhos que a gente pode utilizar, sabe? Porque eu sempre falo, neste momento, o que ficou claro para mim é que o futuro pertence a quem tiver soberania alimentar, que tiver acesso à água de qualidade e que souber se deslocar sem depender do sistema. Então, vamos firmar essas três coisas. É factível, nós somos muitos e somos muito unidos, sabe? Não cai na ilusão do sistema que está te dizendo que você vai depender, você precisa, e vai ficar cada vez mais difícil, está tudo escasso. Cara, para quem fica preso nessa ilusão da escassez, eu quero que tu vá meditar debaixo de um pé de manga agora. E veja se o pé de manga vai dar uma frutinha ou se vai te dar 200 quilos de manga. Daí você, né? Ah, peraí. Natureza é abundância, eu sou a natureza. Então, da onde essa escassez? É uma ideia vendida porque ela lucra muito para muitas pessoas, tá bom? Não caia nessa. Sempre siga a trilha do dinheiro. Perfeito, perfeito, né? O sistema extorsivo ele precisa se manter de alguma forma, vai ter uma guerra, né? A gente está no período aí de cura da Terra, né? E como você falou, o futuro vai estar destinado aí a quem Sim. entrar nesse fluxo, né? Nesse Para não processo. depender. E antes de eu fazer é, da dependência, né? Que a gente sempre fala aqui, né? É. Você se torna um protagonista e deixe de ser um mero paciente na mão de terceiro. Precisar, a gente vai precisar de alguém. Eu preciso da Anne, né? A gente vai sempre precisar, mas necessitar, né? Com Depender certeza. é outra coisa diferente. Né? Você Somos depende apenas do. ferramentas. E isso que é importante. Na verdade, a gente só precisa da gente mesmo, porém, somos seres sociais. Eu preciso muito mais de você do que beber e comer. E isso daqui as pessoas também não se ligaram. Elas acham, não, eu preciso comer, eu preciso beber. Mas a tua conexão social, por que tu acha que eles quebraram isso na pandemia?
Porque, ó, depois de quebrar a tua energia sexual, depois de quebrar a tua energia social, eles fazem o que eles querem de você. E daí você entra na depressão, você entra no pavor, no medo, nos Perfeito, distúrbios entra no mentais. Por ciclo. quê? Porque o ser humano, tu quer deixar ele louco? Isola ele dos estímulos, isola ele de tudo. Ele enlouquece, entendeu? Enlouquece. Você falou uma coisa que é basicamente o que a gente fala aqui. Dicas simples de alimentação não é nem o que você vai comer É. necessariamente, é você Uhum. respeitar o ciclo do corpo. Existe um ciclo na natureza que a gente chama de biorritmos, né? Na corrente É. filosófica que eles defendem. Mas é a mesma coisa, que é a cronobiologia, né? Acompanha ali do nascer do sol até o pôr do sol. Nós somos seres Exato. que enxergamos de dia. Então você vê das espécies parecidas conosco, na natureza, Claro. deu de noite eles não estão comendo, não estão fazendo Uhum. mais nada. Eles estão descansando. Claro que não tem como ser 100% perfeito. A gente vive num mundo bem artificial, então a gente vai respeitar esse processo dando alimento mais leve. E a segunda dica que você deu, perfeito, é inserir mais frutas. Né? Frutas aí, preferencialmente de barriga Isso. vazia, sem misturar com outros alimentos, e fica bom. E vou te expor Não, mais um vai, vai. pouquinho aqui, com todo respeito e humildade, e vou fazer uma Uhum. última pergunta para você aqui, antes de a gente responder aí Ok? umas duas perguntas do pessoal aí que fez aqui. Não vai dar para a gente responder tudo, tá, pessoal? Porque acabou que só os balãozinhos a gente vai responder algumas que estão aqui. Mas dá uma dica aí para as meninas. Elas ficam me perguntando muito de cosméticos, de como tratar a Perfeito. pele, na verdade. Como tratar a pele de uma forma Bom, mais natural. Às vezes a pessoa já está querendo comer melhor, aí como você falou, aí não faz sentido. Como é que a pessoa pode tratar melhor a pele aí, as meninas claro. principalmente, os Então, homens também, né? na verdade, eu acabei, quando eu engravidei, isso daqui foi muito escancarado para mim, porque eu pensei nesse bebê, eu comecei a ganhar uns kits lá terríveis dessas empresas, né, de kits bebê mãe, aquele colônia artificial. Eu falava, cara, eu não vou querer colocar isso no meu bebê jamais. E daí eu escrevi um manual de beleza ao natural, né? Tá disponível no meu blog lá. E aí o que que acontece? É uma outra caixa de Pandora que eu abri, porque assim, eu sou alquimista, Daniel, eu amo experimentar, né? Então assim, eu comecei a pensar que nem na alimentação viva. Quando tu tá criando alguma coisa, tu tá pensando, eu quero esse resultado, né? Eu quero textura, eu vou usar chia, vou usar linhagem, vou usar banana amassada, vou usar maçã por causa da fibra, né? Então assim, vocês têm que entender, a pele é seu maior órgão de desintoxicação, certo? Então, se você está intoxicado por dentro, eu não espero ter uma pele radiante. Isso não dá, você vai ter as olheiras de panda, você vai ter a pele meio acinzentada, amarelada, enfim. Vai ter aquele fosco que retrata um problema aqui dentro. Então, a gente cuidando da alimentação já vai ser um primeiro passo ótimo para você ter uma pele boa. O branco dos olhos, quando você faz jejum, quando você faz descarga hepática, meu Deus, é um clareamento de uma vez só. Mas assim, vamos com calma também, porque a orientação é sempre importante nesses processos um pouco mais punk, né? Aí o que que acontece? Você pode, assim, para a pele, o que eu gosto muito de fazer, se você não tiver nada e não tem a manha por enquanto, não tem recursos para fazer, você pode usar um mero óleo de coco orgânico, né? Lembre-se que a sua pele come, então use da sua pele o que você pode comer, um óleo de coco orgânico e você começa a fazer estimulação, drenagem linfática, yoga facial. Isso é top, meninas. O óleo de coco ele é estimulador da microcirculação e, além disso, ele prevê a aparição de manchas de idade, né, de sol, e ele tem um leve fator de proteção solar. Então, é muito top. Você pode utilizar o óleo de gergelim lá na barriguinha, naqueles lugares, porque ele é muito bom contra a flacidez, tá? Massagem, drena, faça correr a linfa, porque as toxinas, elas não estão no seu sangue, elas podem também, mas predominantemente elas estão na sua linfa, que é 75% dos líquidos intersticiais, e a linfa ela é preguiçosa de andar. Então, ó, no banho, você pega a buchinha vegetal e faz um carinho no seu corpo em forma de círculo, tudo rumo ao seu coração. Tá bom? Aqui também você vai, acompanhe todo o sistema linfático das pernas de baixo para cima até o coração. Você já vai sentir uma coisa maravilhosa com sua pele. Tem bastante meninas maravilhosas no Instagram fazendo yoga facial. Sempre colocam um esqualene vegetal, ou um óleo de coco, ou um óleo de rosa mosqueta, assim como a lavanda. Eu trabalho, como eu falei para vocês, com a doTERRA, com os orgânicos, muito top. Aí você pode e faça isso. Sabe, os exercícios. Ela, por exemplo, aqui, ó, essa marca, eu tenho 43 anos, né? Então aqui começa a marcar, porque eu sorrio muito, enfim, essa é minha fisiologia. Assim, tipo, você passa esse óleo, você começa a ativar a microcirculação, daí você faz assim, por exemplo.
Você faz força, você enche a bochecha com ar e você fica até que você não consiga mais reter o ar, você vai fazer se jogar o ar, tipo, um, 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 com força e com consciência, onde você tá, lembre-se da consciência. E você exala. Faça isso 3 vezes, com bastante intensidade, carinho, consciência, 3 vezes por semana, você já vai ver. Você tem que entender assim, a pele é como se fosse um tecido e debaixo dela tem os músculos. As pessoas vão na academia para malhar o braço, mas elas não estão malhando o rosto. Então cai. Então assim, você tem que trabalhar e fortalecer esses músculos que vão reter a pálpebra, o rosto. Então tá. Vocês entendendo que é músculo para se treinar, que a alimentação e a hidratação vai fazer toda a diferença. O seu ritmo de sono também, a desintoxicação vai retratar através da sua pele, né? E tem os olhos do bem. Aí depois, quem tiver interesse, a gente pode se aprofundar, você pode falar comigo no privado, né? Porque cada problema é um problema. E eu já falo para vocês, tem muitos problemas, a maior parte sempre psicoemocional, né? Então essa questão aí, a gente tem que trabalhar mais a fundo. Tipo, por exemplo, a sua pele e sua proteção. Você tem psoriase? Ah, porque meus pais estão separados. Assim que meu pai saiu de casa, começou. Você se sentiu desprotegida. A gente precisa sarar essa ferida emocional. Não adianta eu só passar o óleo essencial. Você precisa sarar essa ferida. Você entende? Porque é um sistema só. Então, óleo de rosa mosqueta para pele madura, com pinguinho de óleo essencial de lavanda para o rosto. Pronto. Aí tá ótimo. Você tem um hidratante rejuvenescedor. Entende? Eu tenho uns kits de beleza prontos que eu tenho no meu blog também. Se a pessoa quiser experimentar os produtos, né? Tem um hidratante, um pó dental, um tônico vegano aqui, ó, que eu faço com chá verde e óleo essencial de lavanda e água kangen. Eu faço assim vários produtos diferentes, então a pessoa pode ter essa experiência se ela quiser antes de se jogar, mas assim eu sempre falo, eu posso te dar o peixe, mas eu gosto de te ensinar a pescar. Na verdade eu deveria ter uma imagem um pouco mais vegetal do que isso, mas a ideia é essa, né? Eu quero te empoderar para que você possa ser assim soberano. Não, eu faço meus produtos, então assim eu tenho material. Eu posso ensinar as pessoas, eu posso proporcionar, sabe, falar para ela certinho onde comprar os insumos. O meu manual, eu levei 5 anos, né, para produzir, então tem muitas receitas para as crianças, para os homens, para as mulheres, para os pets, tá bom? Então estou aqui à disposição com todo o conhecimento que eu tenho para dar para otimizar a vida das outras pessoas. Perfeito, 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 Anne. Lembrando aqui, pessoal, que isso aqui é muito mais que uma live, tá? É um atendimento terapêutico aí para todos nós. E ela vai ficar gravada, tá? Os irmãos aí que não estiverem assistindo. Gente, dado aí o tempo, eu vou pegar aqui uma pergunta do Davi, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês procurem a Anne no privado e façam as Perfeito. perguntas de vocês, sigam elas lá, que ela vai responder a vocês, tá bom? Uma pergunta aqui que eu achei interessante que ele fez. Qual a motivação para você? O que te motivou a querer ver de Porque eu Luiz? entendi que comer é um prazer e não uma necessidade. Quando você normaliza a sua relação com a alimentação, você entende que você entende que nós não precisamos comer, porque assim, nós somos energia. Então assim, quantas maneiras você tem de botar energia para dentro? Várias, tá? Então assim, quando você tá, por exemplo, uma vez eu tive também um processo depressivo, logo depois que eu cheguei no Brasil, eu fui assaltada, foi muito broca. E eu voltei para casa dos meus pais e meu corpo ele fala muito alto comigo. Os corpos das pessoas falam muito alto comigo também. Por isso que eu me tornei terapeuta, né? Que eu quero auxiliar. E o meu corpo falava assim: fique no sol. Então, tirei a roupa e eu fritei, literalmente. E eu tive que ficar no sol, assim, 2 dias. E eu resgatei a minha pessoa. Foi incrível. Nenhum alimento, nenhuma água poderia ter feito o que essa cura do sol fez em mim, entende? Então, assim, quando eu estava, então eu fiquei 2 anos na alimentação viva, nem desidratador eu tinha fabricado ainda, então eu estava com muito poucos desidratados no sol pontuais, mas assim, era sem azeite, sem sal, era muito higienista, entende? E daí eu fazia muito esporte, sabe? 5 km às 5 da manhã, caminhava com a minha matilha. Eu à noite eu pedalava 20 quilômetros, sempre, todos os dias, com uma disposição pra caramba. E aí eu via, sabe? Tipo, baixava o pedal e até levantar o pé de novo eu tinha recarregado. Tipo, eu sentia o cansaço, mas já voltava. Então,
a renovação energética vai se torna cada vez mais sutil, mais sutil, mais sutil. Daí, assim, eu sou uma pessoa que adora jejuar. Adoro jejuar. Eu tô amamentando e grávida há 6 anos, então não tô tendo esse luxo de poder ficar jejuando muito, mas mesmo assim eu faço o jejum intermitente, mesmo lactante, mesmo gestante eu faço. E, então, assim, quando eu vi, essa minha relação normalizou tanto. Por exemplo, quando você tem fome, se você tá agressivo porque você tem fome, você tem certeza que você tá muito parasitada. A legião de parásitos intersticiais pequenininhos batendo assim na mesa, falando, ai, gente, quer comer? Entende? Porque a fome não é uma sensação de barriga roncando ou muito agressiva. É uma coisa gostosa. Você sente, você pode honrar, entende? Então, assim, quando eu senti aquilo ali, realmente me deu muita vontade de experimentar. Eu falei, eu nunca fiz um jejum de 21 dias, por exemplo, mas quando eu puder, eu farei, sabe? Só para sentir, porque eu quero ter acesso. Todas as pessoas que fazem jejum longo, eles se tornam extremamente espirituais, porque como você não está com o corpo ocupado com essas coisas terráqueas, você está se tornando um canal de muita recepção, porque a gente é um canal, né, entre o céu e a terra. Então, assim, você acaba recebendo muita informação e você está com a cabeça disponível, os processos fisiológicos disponíveis, você já está na regeneração, então você tem altos insights. E isso daqui é uma coisa que me alimenta muito. E é a palavra escolhida conscientemente, né? Pessoal, incrível o que ela falou aí. Eu tive já a experiência, né? O pessoal sabe que até o documentário aí dos meus 40 dias de jejum que eu documentei. E eu basicamente vivia de luz, né? Eu ficava ali, botava um colchão aqui, o sol bate aqui, eu ficava ali, ou às vezes ia pra rua, ficava deitado no sol. E Sim. realmente é muito sutil, né? Precisa de todo um trabalho, né? Uma expansão muito grande para tu Verdade. captar essa energia, né? É uma expansão de consciência legal mesmo. E eu vou fazer aqui as minhas considerações finais, né, antes de abrir aí para a Anne fazer as delas e também divulgar o trabalho dela, as coisas que ela quer divulgar. É o que eu tenho falado aí nas lives que eu tenho feito essa semana. É para vocês acreditarem no processo do corpo. Acreditarem que você precisa dar o que Isso. seu corpo precisa. Dá a ele o que ele precisa, que ele mesmo vai se restaurar. A gente usa várias alternativas terapêuticas, né? Ela falou aí do óleo essencial, que eu também uso, tá, pessoal? Chás, plantas medicinais, a natureza está aí para nos servir. Mas, no final das contas, quem restaura, né? O corpo, em regra, eu sei que tem exceções, né? Ele nasce perfeito, né? Ele nasce para ter saúde completa. Só que a gente bagunça o caminho, né? Com hábitos de vida errados, né? Tanto a nível mental, né? Psicoemocional e físico. E aí a gente colhe as consequências, né, das ações erradas que a gente faz. E a gente vive todo um sistema aí que diz assim, não, a lei da causa e efeito não precisa ser aplicado assim, tá? Então você pode, por exemplo, botar o dedo na tomada que você não vai tomar choque. Eu vou arrumar algum jeito aqui de você não tomar choque. Mas a gente sabe que esse jeito é furado e você vai acabar tomando choque. E a dor só você que sente, a dor individual. A alegria é coletiva, mas a dor é individual. Então só você conhece aí a sua dor emocional, física, o seu problema. Então é isso. Acreditem no corpo e desenvolvam bons hábitos. E, por favor, sigam aí o trabalho da minha mentora, tá? Muita honra de ter aqui. É um Para mim prazer também. enorme, tá, de ter aqui. Para vocês aí trabalhar aí nesse processo de expansão de consciência, porque o futuro, pessoal, o futuro realmente é o caminho que a gente está divulgando aqui, tá bom? Então, um beijo para vocês. Abro espaço para a Anne fazer as considerações finais dela e também divulgar o Então, trabalho. gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa, porque eu acho que a gente está vibrando a mesma coisa. É uma honra, humildemente, assim, querendo fazer mais e mais e mais, que eu possa inspirar, empoderar vocês, assim, vai ser minha vontade, assim, é essa há muitos anos já. Então, assim, eu tenho vários e-books, assim, os livros digitais que eu escrevi, né, ao longo desses últimos anos. Eu tenho muitos outros para sair agora, né, porque eu quero justamente fornecer ser o resultado sucinto de muitos anos de experimentações para facilitar as coisas para você. Eu trabalho, como o Daniel falou, eu trabalho com óleos essenciais, eu trabalho com água alcalina, eu trabalho com alimentação a serviço da saúde, então eu atendo terapeuticamente falando. Se você precisa, você pode entrar no privado, em contato comigo, a gente agenda uma... Já vou, meu amor. É assim, o meu objetivo é assim, é também relembrar você que somos apenas instrumentos, que você é a solução do seu problema, né? Quando ele fala, sabe, cuide bem do corpo, escuta o seu corpo. O que que ele está dizendo para você, sabe? Então, assim, a gente tem que
parabenizar vocês. Se vocês estão aqui, quer dizer que essa jornada já começou para vocês e a gente está aqui para empoderar vocês, falar vai, vai, vai que vai dar certo. Que, como o Daniel falou e como eu falei, o futuro pertence a quem tiver essa sabedoria de saber se alimentar, se hidratar e não depender do sistema. E esse grupão aí de gente que não quer depender do sistema, ele está completo o suficiente para atender todas as suas necessidades. Tem advogados, tem médicos, tem educadores, tem de tudo, tá? Não tenha medo, ah, meu Deus, mas se eu precisar. Nós somos uma comunidade muito grande, muito culta, muito desperta, e você faz parte dela. Então, esse é um convite, a gente está junto, sabe? Quanto mais a gente puder utilizar as redes sociais ao nosso favor, é isso que nós temos que fazer. Nós estamos juntos, o Daniel tem meu Instagram. Eu não sou muito boa de Instagram, porque eu não tenho ele o tempo inteiro, mas eu tenho o WhatsApp, isso daqui funciona muito bem. Só grato por esse momento, por essa troca, tá? Então eu fico à disposição. Um grande beijo e um ótimo fim de semana. Tá ótimo, pessoal. É aquilo. Ótimo fim de semana para você também. E é aquilo, pessoal. Para encerrar, a gente aí não vai comer por você, tomar sol por você, controlar o emocional por você, se exercitar por você. Mas pode ter certeza que a gente sempre vai estar do seu lado, tá bom?